Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para o nosso quarto vídeo de revisão para o Enem 2018. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Química Orgânica. Como sempre, eu fiz um levantamento aí dos últimos 5 anos de todas as aplicações do Enem. Então a gente tem aí o Enem normal, o Enem PPL, alguma segunda aplicação que houve nesse meio do caminho, e a gente constata que das questões de ciências da natureza na disciplina de Química, Química Orgânica é sem dúvidas nenhuma a mais cobrada. Nesses últimos 5 anos, em todas as provas, vale ressaltar, foram 37 questões que abordavam de alguma maneira os conceitos da Química Orgânica. A gente divide a Química Orgânica basicamente em 4 aspectos. O primeiro aspecto é a identificação das funções orgânicas. Então, nós temos diversos compostos orgânicos, são milhões de compostos orgânicos, e eles vão apresentar algumas características semelhantes. Toda vez que um composto apresentar, por exemplo, uma hidroxila ligada em um carbono saturado, a gente vai dizer que esse composto é um álcool. É importante, então, que você faça uma revisão de todas as funções orgânicas. Saiba identificar a função orgânica na cadeia, na molécula que for apresentada para você lá no Enem. Uma dica legal que eu sempre dou para os meus alunos é você encontrar o átomo que é diferente de carbono ou hidrogênio. Encontrou lá um átomo de oxigênio, um átomo de nitrogênio, um átomo de enxofre, você tem sem dúvidas nenhuma aí uma função orgânica. O pedacinho de cadeia que mais vai aparecer para vocês é a tal da carbonila, a tal da C-O. Isso mesmo, a carbonila está presente em uma infinidade de funções orgânicas. Sempre que você encontrar uma carbonila, toma muito cuidado. Olha sempre para a direita da carbonila, para a esquerda da carbonila. Isso vai identificar a função correta. A gente pode falar aqui das principais, né? A gente tem os álcoois, que é a hidroxila ligada em um carbono saturado. A gente tem os aldeídos, que é uma carbonila ligada a um hidrogênio na ponta da cadeia. A gente tem as cetonas, que é uma carbonila em um carbono secundário. A gente tem os ácidos carboxílicos, que é uma carbonila ligada a uma hidroxila, que dá um outro nome para o grupo funcional. A gente tem esse grupo chamado de carboxila, tá certo? Já falamos aí de 4. A quinta é a função orgânica éter, onde você tem um oxigênio entre 2 carbonos. Então você tem aí um heteroátomo. Uma outra função muito importante, que cai muito no Enem, são os ésteres, que você tem uma carbonila ligada em um oxigênio que está ligado em um carbono. Então você tem como se fosse, vamos dizer assim, uma junção de um éter com uma cetona, enfim, né? Você tem um éster. Os ésteres, né, a reação de esterificação, ela é uma reação bastante cobrada, que é onde você vai reagir um ácido carboxílico com um álcool, tá certo? Das funções orgânicas são essas as mais cobradas. Das funções nitrogenadas, nós temos as aminas, que é onde nós temos aí um átomo de nitrogênio ligado em átomos de carbono, e as amidas, que é onde a gente tem uma carbonila ligada em um átomo de nitrogênio. Então, carbonila ligada em um átomo de nitrogênio, a gente tem uma amida. Então vamos lá, nós temos álcoois, nós temos aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éter, éster, amina, amida, e a nona função aí que a gente pode falar são os aletos orgânicos, né? Onde eu tenho um átomo, um halogênio ligado em uma cadeia carbônica. Então, galera, a primeira coisa, identificar a função. São questões que para vocês vão ser de nível fácil. Então, olhou na prova do Enem, viu lá uma molécula desenhada, pediu para identificar a função, vai nessa questão rapidamente. Tirando a parte das funções orgânicas, nós temos a parte das propriedades físicas relacionadas aos compostos orgânicos. Por que é importante isso? Porque a gente estudou lá na química geral que a gente tinha as forças intermoleculares de polo induzido, de polo permanente, ligação de hidrogênio. Esse aspecto ele é muito cobrado no Enem, mas sempre voltado aí para o lado da química orgânica. Então você tem algumas moléculas que elas têm partes apolares e partes polares. Então quando ele pergunta sobre interação entre as moléculas e te dá moléculas orgânicas, uma dica que eu te dou se você não estiver muito por
por dentro do assunto é o seguinte: tenta encontrar uma regularidade nas alternativas. Por exemplo, se eu te coloco 4 moléculas que são apolares e uma molécula que é apolar, muito provavelmente a resposta, a alternativa correta é justamente sobre essa molécula que é diferente das outras. Então, de repente, ele pergunta muito qual é mais solúvel em água. Então, você tem lá uma molécula que tem uma hidroxila, outra tem 2, outra tem 3, outra tem 4, outra tem 6 hidroxilas. Peraí, se a hidroxila faz a pontezinha de hidrogênio lá com a água, lembra que é ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, né? É quando você tem um átomo de hidrogênio ligado a um dos 3 átomos mais eletronegativos da tabela periódica: flúor, oxigênio ou nitrogênio. Bom, se você tem esse pedaço de estrutura na sua cadeia, ela vai ter uma boa interação com a água. Quanto mais desse pedaço você tiver, melhor vai ser a interação. Então, você vai acabar resolvendo muito mais por eliminação, olhando para as características das moléculas, do que por qualquer outra coisa. Geralmente é assim que a gente faz, principalmente quando ele vai relacionar essa parte de propriedades físicas nos compostos orgânicos. Vamos lembrar que lá no petróleo, quanto maior a cadeia do hidrocarboneto, maior é o ponto de ebulição. Então a gente tem uma relação entre o tamanho da cadeia e o ponto de ebulição para substâncias, para moléculas que apresentem a mesma força intermolecular. Então tudo isso o Enem tem encaixado na parte da química orgânica. O mecanismo de ação do sabão, do detergente. A gente vai falar um pouquinho também na aula de química ambiental, que a gente vai trazer aqui no nosso canal também, já na semana que vem, que é a véspera da prova de ciências da natureza no Enem. Bom, já falamos então das funções, das propriedades físicas. Agora eu vou falar um pouquinho da isomeria. Iso mesmo, mero fórmula. Isomerias são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula. Essa diferença pode ser uma diferença estrutural. A gente tem a isomeria plana, que é a isomeria de função, isomeria de posição, isomeria de cadeia, a metameria e a tautomeria. Esse tipo de isomeria não é tão cobrado no Enem, mas não custa nada a gente dar aquela dica marotinha. Isômero de função, o que é diferente é a função. Isômero de posição, o que é diferente é a posição de alguma coisa, ou de um grupo funcional, se a função for a mesma, de uma insaturação ou mesmo de uma ramificação. Tenho também a metameria, que é a diferença na posição do heteroátomo. Então eu tenho 2 estruturas que apresentam heteroátomo, mas em um heteroátomo está entre o primeiro e o segundo carbono, e na outra está entre o segundo e o terceiro carbono. Sei lá, só mudou a posiçãozinha do átomo, do heteroátomo. A gente tem a metameria. Tem a isomeria de cadeia, uma cadeia aberta e uma fechada, uma cadeia normal e uma ramificada, tá certo? Então tem essa possibilidade também. E a última possibilidade é a tautomeria, onde eu tenho um equilíbrio, ou equilíbrio cetoenólico ou equilíbrio aldoenólico. Eu tenho uma aula sobre isso que é bastante interessante, é quando um enol primário se transforma num aldeído, estabelece-se um equilíbrio e esses 2 produtos, e esses reagente produto e essas 2 substâncias vão coexistir no sistema o tempo inteiro. E eu tenho também os enóis secundários que darão origem às cetonas, que também vão coexistir. Isso é um tipo de isomeria diferente, né? Uma isomeria estrutural diferente, a gente chama de tautomeria. Bom, isso não é o foco do Enem. O foco do Enem é na isomeria espacial. Eu tenho a isomeria geométrica e a isomeria óptica. A isomeria geométrica é quando eu tenho uma dupla ligação entre carbonos e em cada carbono da dupla eu tenho ligantes diferentes. Se os ligantes de menor massa estiverem do mesmo lado, eu vou chamar de cis. Se estiverem em lados opostos, eu vou chamar de trans. Nós vamos fazer um exercício para lembrar isso para vocês. E a outra, além disso, a isomeria geométrica também apresenta em compostos fechados, onde em 2 carbonos do ciclo eu tenha ligantes diferentes. Essa é a condição para que a isomeria ocorra. Tenho também a isomeria óptica. A isomeria óptica é aquela que existe em compostos que eu tenho carbonos assimétricos ou carbonos quirais. O que é um carbono assimétrico ou um carbono quiral, para lembrar você, é quando eu tenho um carbono que está ligado em 4 ligantes diferentes, ou seja, eu tenho 4 coisas diferentes ligadas em um carbono. E quando eu falo coisa, não é só o átomo vizinho, é todo
todo o ligante vizinho. Por exemplo, se eu tiver um carboninho aqui no meio, imagina na sua cabeça um carboninho aqui. Do meu lado direito aqui, ó, eu tenho um CH3. Do lado esquerdo eu tenho CH2, CH3. Apesar do átomo vizinho ser o carbono, em um eu tenho carbono com hidrogênio. No outro eu tenho carbono com hidrogênio, outro carbono com mais hidrogênio. Então a gente tem ligantes diferentes. Volta lá na aula de isomeria ótica, essa vale a pena dar uma olhadinha, é uma aula curta, é muito fácil de você identificar. Dependendo do número de isômeros de carbonos assimétricos, eu tenho um número maior de isômeros óticos. Lembra que isomeria ótica é quando um composto desvia a luz plano polarizada para a direita ou para a esquerda. Essa é a única propriedade que vai variar. Então, para cada um carboninho quiral, eu tenho um levógeno, um dextrógeno e uma mistura racêmica. Então a gente tem uma formulinha para calcular isso. É sempre 2 elevado a n, onde n é um número, então o número de isômeros opticamente ativos é 2 elevado a n, onde esse n é um número de carbonos quirais. Muito facinho de chegar nessa determinação, muito tranquilo de calcular isso, e eu tenho certeza que você não vai ter problema nenhum com resolução de questão de isomeria ótica. A última parte da orgânica que tem sido muito explorada, muito abordada pelo Enem, é a parte de reações orgânicas. A gente tem uma infinidade de reações orgânicas, normalmente a gente passa para vocês no ensino médio. Reação de substituição, de adição, as reações de eliminação, as reações de hidrólise. Porém, o Enem, há algum tempo, já tem trazido os modelos de reação. Então, ele te dá um modelo de reação e pede para que você faça o mesmo com outras moléculas. Isso é bastante interessante porque leva o aluno a raciocinar. Ele vai tentar entender o mecanismo de uma reação para poder aplicar em outro produto. As reações mais importantes para o Enem são as reações de esterificação, ácido e álcool formando éster e água, e a reação de transesterificação, onde eu tenho um éster com um álcool e eu vou formar outro éster e outro álcool. Por isso que é transesterificação. Eu pego um éster e transformo em outro éster. Tem também as ligações peptídicas ou ligações amídicas, né? São as reações de formação das proteínas, onde nós pegamos lá os aminoácidos. Então nós pegamos o grupo ácido de um aminoácido e interagimos com um grupo amino do outro aminoácido. Então eu tenho lá um grupo ácido, um grupo amino. Quando eu faço a reação, elimino uma moléculazinha de água e tenho uma função amida. Por isso que chama ligação amídica, ou da biologia, ligação peptídica. Para finalizar, ainda falando um pouquinho sobre as reações orgânicas, pode ser que o Enem aborde alguma coisa sobre os polímeros, que são os plásticos. As reações de polimerização seguem o padrão das reações orgânicas. A gente tem os polímeros por adição e os polímeros por condensação. Os polímeros por adição, a gente vai ter lá uma duplinha, destacam-se os polímeros vinílicos, onde eu tenho o PVC, que é o policloreto de vinila, o poliestireno, o polietileno, o polipropileno, e também os polímeros por condensação, onde eu tenho os poliésteres e as poliamidas, que são os mais comuns. Existem também os policarbonatos, mas aí já a chance disso ser cobrado no Enem é muito menor, porque isso é algo muito específico. Beleza? Bom, da parte teórica da química orgânica, que é essa parte tão importante da química que você tem que dar uma revisada nesta semana pré-ENEM, se eu fosse você, tem que escolher uma coisa para fazer. Eu daria uma olhadinha nesses vídeos de orgânica, tá bom? Terminou essa parte teórica, agora a gente vai resolver exercícios para finalizar a aula, beleza? Vamos lá então, galera, agora para finalizar essa aula de revisão sobre química orgânica, lembrando que a revisão Enem, resolução de exercícios, aula 4, química orgânica. Essa questão caiu no Enem para pessoas privadas de liberdade em 2017. Em algumas regiões brasileiras é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorríleo. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans. Vamos lembrar, olha, isomeria, aqui eu teria um exemplo de isômero cis,
olha só. Então, olha lá, eu tenho a dupla, em cada carbono da dupla eu tenho ligantes diferentes, e se eu passar um risco aqui, olha só, os de menor massa, ou aqueles que são iguais, estão do mesmo lado, tá certo? Nos carboninhos opostos. Se eu quiser aqui o isômero trans disso aqui, ó, eu copio um lado e eu simplesmente inverto o outro. Ó, se eu passar agora o mesmo plano de simetria, estão vendo que os iguais estão em lados opostos? Pois é, esse aqui é o trans, né? Então, esse aqui é o trans e esse aqui é o cis, beleza? Vamos olhar. E ele está falando que tem um grupo tiol ligado na sua cadeia. Tiol é a mesma coisa que um álcool, mas que tem agora um átomo de enxofre no lugar de um átomo de oxigênio. Então, o grupo tiol é esse aqui. Bom, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, né? Vamos procurar o grupo tiol, que é muito mais fácil. Aqui, ó, grupo tiol tem nessa, tem nessa, tem nessa, não tem nessa e não tem nessa. Pronto, já eliminamos duas. Agora ele falou que tem isomeria trans. Olha só aqui, o item A, ele tem dois átomos iguais ligados no carbono. Então, esse aqui sequer tem isomeria geométrica. Olha aqui, eu tenho um H para baixo e um H para cima, configurando uma configuração trans. E aqui eu tenho os dois hidrogênios para o mesmo lado. Olha só, configurando uma configuração cis. Então, aquela molécula que respeita o que está dito aqui neste enunciado é a molécula do item B, que é a alternativa correta para esse nosso primeiro exercício da revisão de química orgânica. Vamos para o segundo exercício, que aí já é um exercício de reação orgânica. Ele caiu no Enem de 2017, fala sobre a ozonólise. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com ozônio em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligação duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto que as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origens a aldeídos, como mostra o esquema. Ó, aqui, o que a gente tem? A gente tem uma ligação dupla monossubstituída, formou um aldeído. Aqui também ela é monossubstituída, formou outro aldeído. Se ela fosse dissubstituída, formaria uma cetona. Olha para cá, eu tenho aqui a minha ligação dupla, é onde eu vou quebrar. Aqui, nesse carbono, eu tenho um carbono ligado nele, então ela é monossubstituída. Nesse pedacinho aqui, ó, eu vou formar um aldeído, que é o que eu estou formando aqui, o meu benzaldeído. Então, olha só que faz, gente. Você quebrou a dupla, você mete dupla O aqui, filho. Acabou o exercício. E aqui, olha só, você concorda que nesse carbono aqui, ó, eu tenho dois carboninhos? Se eu enfiar uma dupla O aqui neste carbono aqui, ó, que tá fazendo parte da dupla ligação, eu vou ter uma cetona, que é a propanona. Então, quais são os resultados da ozonólise dessa molécula aqui? O resultado é um benzaldeído e uma propanona, que estão aqui na alternativa A. Então, isso aqui é uma reação orgânica que muitos de vocês nem viram no colégio, né? Essa reação orgânica, porque ela não é comum de ser dada, né? A gente normalmente dá essa reação, mas não é comum de ser dada. Mas aqui você consegue interpretar se você tiver uma boa noção, principalmente de funções orgânicas, beleza? Então, questãozinha 2 aí de reações orgânicas para vocês. Aqui na questão de número 3, a gente vai falar um pouquinho sobre características, né, das propriedades aí dos compostos orgânicos. Olha só, esse também caiu no PPL 2017. Pesquisadores avaliaram a qualidade da água potável distribuída em cidades brasileiras. Entre as várias substâncias encontradas, destacam-se as apresentadas no esquema. A presença dessas substâncias pode ser verificada por análises químicas, como uma reação ácido-base, mediante adição de hidróxido de sódio. Bom, meus queridos, se eu estou adicionando uma base, eu vou ter que usar um composto com características ácidas. E a gente tem com características ácidas na orgânica, a gente tem os ácidos carboxílicos e a gente tem os fenóis. Com características básicas na química orgânica, a gente tem as aminas. Então, se eu quero características ácidas, se eu vou reagir com uma base, eu quero características ácidas. Então, tem que procurar um ácido ou um fenol. Olha para cá. Amina, hidrocarboneto, amina, amina, opa, fenol.
eu encontrei um fenol aqui, o fenol tem características ácidas. Então, o composto que eu vou usar para fazer essa reação, que eu vou identificar, né, para fazer essa reação, é o triclosan. Então, apesar de não ser perceptível visualmente por causa das condições de diluição, essa análise apresentará resultado positivo para o triclosan, que é o que tem características ácidas de todas essas estruturas aqui. Então, a alternativa correta, a alternativa C, triclosan, que tem características ácidas por apresentar o grupo fenol. A quarta questão, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isomeria, funções orgânicas também. Essa caiu no Enem PPL de 2016. A busca por substâncias capazes de minimizar a ação do inseto que ataca as plantações de tomate no Brasil levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte estrutura. Olha só. O que acontece? Isso aqui, gente, só pode ser a estrutura de um éster, tá bom? Porque, olha, esse O tá ligado num C, que tá ligado em dupla, e aqui um CH3, tá? Se você quiser ir na sua casa, tenta ligar isso aqui de outro jeito. É impossível, porque você tem que usar somente esses átomos. A única forma de todo mundo ficar feliz aqui, fazendo os números de ligações que ele tem que fazer, é dessa forma aqui. Então, isso aqui, OCO, né? OCOC é o grupo característico de um éster, tá bom? Aqui eu tenho isômero cis, porque olha só, um Hzinho tá para cá, outro Hzinho tá para cá, aqui eu tenho outro isômero cis, e aqui, queridos, ó, eu tenho um isômero trans, tá? Os Hs estão aí na transversal, beleza? Ó o que ele disse aqui, a indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, o potencial substituto deverá preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio sexual. A mesma função orgânica, ter cadeia normal e ter isomeria geométrica original, ou seja, cis, trans. A gente vai procurar entre esses aquele que tem essas características. Primeiro, olhando sempre a função, né, criançada? Olha só, OCH3. Aqui já deu ruim, né? Não pode ser. Aqui também deu ruim. O restante, ó, todo mundo pode participar. Então, a gente já eliminou a alternativa A e a alternativa D. Aí agora vamos procurar a cadeia normal, ó, cadeia normal dos que ainda podem, né? E olha só aqui, crianças, ó, uma ramificação, já não pode ser a letra B também. Olha só que fácil orgânica, né? Agora eu quero isomeria geométrica igualzinha a essa aqui. Vamos pensar aqui com o tio. O que sobrou pra gente? Sobrou essa, né, que é a alternativa ABC, e sobrou essa aqui, que é a alternativa E. Vamos olhar para o C, ó. O C é esse aqui, né? Tá. É difícil, né? Bom, aqui eu tenho isomeria cis, tá ok. Aqui eu tenho isomeria cis, tá ok. Só que aqui eu também tenho cis e eu queria trans. Então aqui já deu ruim por conta da isomeria. Então a alternativa C também não é correta. Sobrou pra gente só a alternativa E, que olha só que interessante. Cis, trans, mesmo grupinho. Qual a diferença dessa para essa? Vamos ver se vocês conseguem enxergar aí em casa. Isso mesmo, né? Eu tenho um carboninho a mais aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui eu tenho 15. Então, um simples fato de mudar um pouquinho aqui o número de carbonos já muda a eficiência do feromônio, né? Isso é a beleza da química orgânica e da síntese orgânica, tá certo? Bom, crianças, vamos para a nossa última questão. A última questão é uma questão que fala de reação e já com aquele enfoque aí na parte de polimerização, tá certo? Então, o que a gente vai pensar aqui nessa questão? A gente vai pegar aqui o nylon, é um polímero, uma poliamida, obtido pela reação entre o ácido adípico, tá dando aqui o ácido adípico, com a hexametilenodiamina, que é essa aqui, como indicado no esquema reacional. Então eu tenho aqui 4, 5, 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, beleza. Fez a interação, sai a hidroxila do ácido, o hidrogênio da amina, vou formar uma C-ONH. Aí ele está dizendo aqui que o nylon é 6,6. Por que 6,6? Porque eu tenho 6 carbonos no ácido e 6 carbonos na amina, tá certo?
certo? No meu diácido, na minha diamina. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, na época da invenção desse composto foi proposta uma nomenclatura comercial, baseada no número de carbonos do diácido carboxílico seguido do número de carbonos da diamina. De acordo com as informações do texto, o nome comercial de uma poliamida resultante da reação do ácido butanodioico com 1,2 diaminoetano é... Então eu vou montar a estrutura do ácido butanodioico, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, e o 1,2 diaminoetano eu tenho só 2 carbonos. Então como que seria a nomenclatura comercial do meu nylon? Se aqui é o 6, 6, porque tem 6 carbonos do ácido e 6 carbonos da amina, aqui vai ser o meu nylon 4,2, porque tem 4 carbonos do ácido e 2 carbonos da amina. Então aqui eu teria o meu nylon 4,2. É um exercício muito mais de interpretação do que um exercício propriamente técnico de polímero. Então você com certeza conseguiria resolver ele com bastante tranquilidade. Com este exercício, nós chegamos ao final da resolução destes exercícios da aula de revisão de Química Orgânica. Se você chegou até aqui, eu peço que se você ainda não for inscrito no canal, que você se inscreva. Se você já é inscrito, por favor, clique no botão curtir se achou a aula boa. Se tem algum amigo que está estudando para o Enem, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica, elogio para o nosso canal, só deixar um comentário aqui no YouTube mesmo, enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Se você chegou até aqui, se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!